Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 23 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos nessa então, pessoal! Segunda-feira, mais uma semaninha começando no Tips Fut, graças a Deus. Vou trazer aqui para essa segunda-feira, uma segunda-feira muito boa, 11 análises, 11 palpites para fazermos boas entradas e começarmos bem a semaninha. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de sabadão, que sábado maravilhoso, pessoal. Trouxe aqui para vocês 19 análises, 19 palpites, acertamos 17 greens, tivemos apenas 2 reds. Nosso bilhete pronto bateu mais uma vez, o quinto dia consecutivo batendo, e nosso bilhete ousado também bateu mais uma vez. Dos 5 bilhetes prontos que nós batemos, o bilhete ousado bateu 4 deles. Estamos numa fase aqui excelente, vamos dar sequência nessa semana. Teremos uma semana aqui de Champions League e Campeonato Brasileiro, será uma semana também muito lucrativa. Vamos dar início aqui aos jogos de segunda-feira? Para começarmos, vamos aqui na Turquia, confronto entre o Karagümrük versus o Adana Demirspor às 14 horas. Classificação dos dois. O Adana é o terceiro colocado, fazendo uma boa temporada. Em 8 jogos ele já tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do Karagümrük, a 18ª colocada, em 8 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Nós temos de interessante. Karagümrük sofreu gol primeiro nas últimas 6 partidas, não ganhou nas últimas 6. O Adana marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vamos buscar o favoritismo do Adana, vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a Suécia, confronto entre o Elfsborg versus o Stockholm às 14h10, classificação dos dois. Elfsborg líder do campeonato sueco, em 26 jogos ele já tem 18 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, já fez 52 gols. Já a equipe do Stockholm, apenas a 11ª colocada, em 26 jogos tem 8 vitórias, 7 empates e soma 11 derrotas. O que nós temos de interessante? Elfsborg menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10, ambas marcam não em 8 das últimas 10. O Stockholm marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o menos de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, quero buscar o favoritismo do Elfsborg, fazendo uma excelente campanha e jogando em sua casa, vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a segunda divisão da Holanda, confronto entre o Helmond versus Dordrecht às 15 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Dordrecht é o sexto colocado da competição, em 10 jogos ele já fez 22 gols e sofreu 14. A equipe do Helmond, 10ª colocada, em 10 jogos já fez 18 gols e sofreu 13. Ou seja, duas equipes muito over gols. O que nós temos de interessante? Helmond marcou gol nas últimas 10 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5, e ambas marcam sim, bateu em 7 das últimas 10 partidas. Já o Dordrecht não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, e mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui não tem jeito, como eu disse, duas equipes muito over gols, quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Seguindo aqui na Holanda, segunda divisão, confronto entre Young Ajax versus Den Haag às 15 horas. Classificação dos dois. Den Haag é o terceiro colocado da competição, em 10 jogos tem 6 vitórias, 3 empates, somente uma derrota. Já o Young Ajax é o 19º colocado, em 10 jogos tem somente uma vitória, 2 empates e já soma 7 derrotas. A equipe tem a pior defesa, já sofreu 28 gols. O que nós temos de interessante? O Ajax marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. Den Haag marcou gol nas últimas 8 partidas e não perdeu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Den Haag não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E para fecharmos aqui na segunda divisão da Holanda, confronto entre o Groningen versus o Emmen às 15 horas. Classificação dos dois. Emmen é o quarto colocado da competição, em 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, fez 20 gols e sofreu 15. Já o Groningen, 14º colocado, em 10 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, já fez 15 gols e sofreu 12. O que nós temos de interessante? Groningen sofreu gol primeiro nas últimas 4 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. O Emmen marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. E mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas.
Para este confronto aqui, vou buscar gols. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gol para este confronto. Vamos agora aqui para a Série B do Campeonato Italiano, partida isolada. Temos confronto de Palermo versus Spezia às 15h30. Vamos ver a classificação dos dois. Palermo, terceiro colocado da competição com 2 jogos a menos. Se ganhar essas 2 partidas, ele vira líder. Em 8 partidas tem 6 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já o Spezia na zona de rebaixamento, em 8 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Palermo não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Spezia sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas e não ganhou em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa com essa odd excelente, vamos entrar aqui na dupla chance para o Palermo neste confronto. E agora vamos para a primeira divisão do campeonato italiano, confronto entre a Fiorentina versus Empoli às 15h45, classificação dos dois. Fiorentina, quarta colocada, em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Empoli, 18ª colocada, em 8 jogos tem somente 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Fez somente 1 gol e já sofreu 16. Vamos ver o que nós temos de interessante. Fiorentina marcou gol nas últimas 7 partidas, não perdeu nas últimas 7. Já a equipe da Empoli não ganhou em 9 das últimas 10, ambas marcam não nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, Fiorentina é muito favorita e eu vou entrar aqui na vitória seca para ela neste confronto. Temos agora aqui a segunda divisão da França, confronto entre o Laval versus Saint-Étienne às 15h45, classificação dos dois. Laval, líder da competição, em 10 jogos ele tem 8 vitórias, 8 empates, somente 1 derrota. Já a equipe do Saint-Étienne, a sexta colocada, em 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante? Laval não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 6. Saint-Étienne não perdeu nas últimas 8 partidas e não sofreu gol nas últimas 4. Mas é uma equipe que acaba empatando muito. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo da equipe do Laval. Vamos entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto. E agora vamos de Premier League, jogo isolado nessa segunda-feira, confronto entre a equipe do Tottenham versus Fulham às 16 horas. Classificação dos dois. Tottenham, que acabou de perder a liderança, mas se ele ganhar ele retorna para a liderança isolada da competição. É o quarto colocado neste momento. Em 8 jogos tem 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Já fez 18 gols e sofreu 8. Fulham, 13º colocado, em 8 jogos tem 3 vitórias, 2 empates, soma 3 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 13. O que nós temos de interessante? Tottenham marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 5. O mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, essa odd para mim do Tottenham está um pouco baixa, porque o Fulham vem também num bom momento. Então acredito que será um jogo para gols. O Tottenham é uma equipe que normalmente ambas marcam, bate muito. Vou entrar aqui no mais de 1,5 gol para essa partida. E agora vamos de Campeonato Espanhol, confronto entre a equipe do Valência versus Cádiz às 16 horas. Classificação dos dois. Valência, 10ª colocada, em 9 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já a equipe do Cádiz é a 14ª colocada, em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Valência sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, ou menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. O Cádiz não ganhou nas últimas 5 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Valência não irá perder e no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E para fecharmos o dia, vamos de Campeonato Colombiano, confronto entre a equipe do América de Cali versus o Huila às 20 horas. Classificação dos dois. O América de Cali é o 3º colocado na competição, em 16 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, já fez 31 gols e sofreu 16. Já a equipe do Huila é a 16ª colocada, em 17 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Ela já fez 16 gols e sofreu 17. O que nós temos de interessante aqui? O América de Cali não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. O Huila sofreu gol primeiro nas últimas 9 partidas, sofreu gol nas últimas 7, menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito sim no favoritismo do América de Cali, mas gostaria que essa odd estivesse aqui um pouquinho acima, pelo menos uns 50 para buscarmos um empate anula. Como não está, eu quero buscar gols. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gol para essa partida. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado mais uma vez para vocês que estão ajudando o crescimento do nosso canal.
Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Uma ótima segunda-feira a todos e vamos de green!